Olá, pessoal! Hoje estamos aqui com mais um vídeo da nossa série do Tribunal Multiportas e eu estou tendo o prazer e a honra de receber uma professora querida, embora ela não goste de falar querida, mas é querida de verdade, uma mestra, uma fofa, a doutora Bianca Pisato, e eu vou tentar ler resumidamente o currículo dela, porque é muita coisa. A doutora Bianca é advogada desde 1998, com experiência em métodos alternativos de solução de conflitos, é trainer, palestrante, criadora de conteúdo, escritora com formação em psicoterapia holística, constelações familiares e empresariais, e sei que ela está fazendo formação no método IOPT, constelações estruturais, Reiki, Magnify Healing e Theta Healing, co-criadora do treinamento de práticas sistêmicas no direito e na advocacia, autora do livro Constelações Familiares na Advocacia, uma prática humanizada, e coautora da obra Um Novo Olhar para o Conflito, diálogo entre mediação e constelação sistêmica, que esse eu não tenho ainda, e também fez uma participação nesse livro aqui, ó, que é o Pensamento Sistêmico, e esse é o livro da Bianca, que eu recomendo muito, por quê? O que eu gosto muito desse livro da Bianca? Primeiro que ele é fácil de compreender e ela traz causo, e eu adoro gente que conta causo. Então, Bianca, seja muito bem-vinda, é uma honra e um prazer ter você aqui comigo, gratidão. E eu queria hoje falar com a Bianca sobre práticas sistêmicas. E o que são as práticas sistêmicas, Bianca? Obrigada, Sheila, nos elogios que você reporta a mim, você sabe que estão dentro de você, eu sempre falo, a gente não consegue olhar no outro aquilo que não é em nós, né? E eu acho que é exatamente isso que é uma das práticas sistêmicas, é o conseguir olhar para o outro a partir de mim, né? Quando eu consigo fazer esse olhar, entendendo que na minha frente existe um ser humano, e que esse ser humano, ele também foi criado dentro de um sistema familiar, ele também um dia foi uma criança, ele tem um pai, ele tem uma mãe, ele tem toda uma ancestralidade por trás dele, assim como eu acabo me identificando com esse ser humano e vou exercendo a minha empatia, que é uma das características das práticas sistêmicas, eu ter empatia pelo outro, né? Eu não preciso achar a outra pessoa simpática, agradável, não preciso entrar no julgamento de que se a pessoa é boa ou não é boa, não se trata disso, se trata exatamente da empatia, ou seja, de eu ver no outro aquilo que há em mim, a humanidade. E isso a gente aprende através do pensamento sistêmico, isso a gente aprende através dos estudos multidisciplinares sobre o ser humano. E nesses estudos multidisciplinares, quando a gente olha para o ser humano, a gente percebe que o ser humano, assim como todos os seres vivos, tem necessidades e tem emoções. Se a gente observa na natureza, nós olhamos para a natureza, principalmente a natureza viva, como dos animais, e a gente observa comportamentos de conflito e comportamentos de emoção. Ou seja, os seres vivos, eles têm por natureza necessidades, e essas necessidades provocam emoções. Quando eu não consigo alcançar a minha necessidade, qual é a emoção que eu sinto? Quando a gente começa a estudar isso, né, Sheila, a gente observa com outra clareza a própria natureza, né? Recentemente eu estava assistindo no Animal Planet, esses confrontos entre espécies em busca da autossobrevivência, né? Então, a força dos maiores disputando espaço com os menores, e quando a gente vê, por exemplo, uma lebre fugindo de um leão, que está ali também na emoção de atender a sua necessidade de sobrevivência, e a lebre também fugindo para atender a sua necessidade de sobrevivência, é bonito até de observar quando a lebre consegue fugir
a sua sensação de vitória e, ao mesmo tempo, aquela sensação de ufa, escapei. E a emoção do leão ou do tigre de frustração, né? E às vezes até de tristeza por não ter conseguido, quem sabe, o alimento para filhotes. Então, você veja, todo ser vivo, ele tem necessidades e ele tem emoções. E essas necessidades e essas emoções causam, muitas vezes, conflitos que se transformam em confrontos. E quando a gente percebe que todas as pessoas têm necessidades e têm emoções, assim como nós, fica mais fácil entender o outro lado do conflito. Ou seja, sim, eu estou em busca da minha necessidade, eu estou em busca da minha autossobrevivência e eu estou imbuída de emoções que são minhas, mas do outro lado existe um outro ser vivo, um outro ser humano que também está lá por suas próprias necessidades, baseado nas suas próprias emoções, tentando alcançar algum objetivo. E nós somos apenas duas pessoas em confronto, mas não existe a necessidade, vamos dizer aqui, essa outra necessidade, de eu destruir o outro para atingir o meu objetivo. Porque... Eu acho que, desculpa, quando a gente passa a enxergar o outro dessa forma, até o nosso próprio conflito fica mais leve. Ele deixa de ser um sofrimento e passa a ser, pelo menos na minha visão, ele passa a ser uma coisa que eu preciso resolver. Então, ele deixa de ser um sofrimento, deixa de ser uma raiva, deixa de ser uma angústia, e é uma situação que eu tenho que resolver. Como, por exemplo, o que eu vou fazer de jantar essa noite. Parece um exemplo banal, mas quando eu passo a olhar o outro, e é muito desafiador, né? Que você identifica que a pessoa, ela vem de um sistema, que tem uma etnia, que tem costumes, que isso também se baseia numa região. Por exemplo, você tá mais no sul, então aí você fala assim, nossa, mas por que eles gostam de chimarrão? E faz parte de toda uma característica da região onde você mora, dos seus ancestrais, e da sua criação. E quando você começa a pensar e olhar para o outro dessa forma, o conflito, ele passa a ser algo que precisa ser resolvido, e não uma dor. E também quando você percebe que o outro que está lá na ponta desse confronto, vamos dizer assim, também tem uma necessidade, também busca atingir um objetivo, e para isso ele passa por um processo de dor, ele também tem dificuldades, ele também tem medos. Você percebe que você não é vítima das circunstâncias, que você não é a única vítima nessa história, né? Que você não é, por exemplo, vítima do destino. Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou passando por isso? Deus deve estar me castigando. Ou, os meus pais não me deram isso e aquilo, agora por isso eu estou passando por isso. Você sai dessa postura de vítima também, porque quando você vê no outro as mesmas necessidades, as mesmas emoções que você fala assim, opa, ele também está numa situação parecida com a minha, talvez com outro objetivo, mas ele está vivendo a mesma situação, então, de certa forma, ele também é vítima. Então, eu não sou vítima, nós dois somos autores da nossa vida e nós temos um obstáculo para enfrentar. E quem sabe, olhando dessa forma, eu consiga identificar nele o que há em mim, e assim eu penso, bom, talvez a gente consiga encontrar uma solução que resolva essa dor, resolva esse conflito, resolva esse problema para nós dois. Então, fica mais fácil de eu alcançar meu objetivo quando eu saio dessa postura de vítima e quando eu vejo no outro necessidades parecidas com as minhas. Mas, sim, nós estamos cada um numa ponta da linha. Então, os objetivos podem ser diferentes, mas o que move as pessoas, geralmente, são as mesmas coisas, né? A gente tem necessidade de ser visto, a gente tem necessidade de pertencer, a gente tem necessidade de ser amado, e a gente tem necessidades que são necessidades do nosso corpo, de atender a nossa sobrevivência. Por alguma dessas razões, a gente está em conflito, se a gente for observar, né?
Pode ser que não a mesma naquele momento, mas são necessidades inerentes do ser humano. E as práticas sistêmicas, justamente pelo nome, né? Sistêmico. O que é sistêmico? É olhar para o sistema, é olhar para o todo, onde não é apenas eu, mas sim a outra parte, as necessidades de ambos, as emoções de ambos e a justa razão pela qual a gente está ali nesse confronto. Porque que um está querendo tirar a necessidade do outro. Será que isso efetivamente é uma solução? Será que eu tirando a necessidade, a emoção da outra pessoa, eu alcanço a minha? Provavelmente não. Eu apenas enfraqueço o outro lado, deixo ele insatisfeito e triste porque não alcançou seu objetivo, e isso vai trazer o meu? Geralmente não, né? Então, as práticas sistêmicas, eu digo, elas servem tanto para o profissional, que se sente mais leve para atuar, como ele também tem recursos e ferramentas que podem proporcionar essa expansão de consciência. E veja, com esse olhar, o quanto nós podemos ampliar as possibilidades de uma solução equilibrada e que olha para o bem comum. Eu sinto assim que o bem comum está sendo esquecido. E é um direito constitucional a gente olhar para o bem comum, olhar para a fraternidade, né? O ser fraterno, isso está inclusive nos estudos de direito, né? A fraternidade faz parte dos direitos constitucionais de dignidade, de liberdade, fraternidade também. Eu até estou lendo um livro aqui muito interessante, mas muito profundo, que é de um promotor de justiça, eu acho. Deixa eu só confirmar. Eu acho super interessante esse material dele. É Procurador da República, Dr. Áureo, em que ele escreve sobre o bem comum. Livro super grosso, sabe? Mas é muito interessante a gente estudar sobre o bem comum. E eu vejo que as práticas sistêmicas, o que elas buscam? Garantir essa fraternidade, garantir esse bem comum. E o interessante é que não são só para os advogados. O que eu falo para as pessoas é que quando nós temos esse olhar sistêmico, esse olhar mais empático, serve para tudo. Então, é um engenheiro que durante uma obra, ele olha para os seus funcionários, para os seus subordinados, é um psicólogo, é um médico, é um pai de família, é um motorista, no próprio trânsito. Às vezes uma pessoa te fecha e você se irrita com aquela pessoa, mas você não sabe por que ela fez aquilo. Ela pode estar distraída, ela pode estar com alguém no hospital, ela pode estar sofrendo alguma coisa, ela pode estar com dor, sabe? Tem uma série de circunstâncias que quando você começa a ter essa visão sistêmica, você, é o que eu falei, fica muito mais leve, né? Tudo fica muito mais leve. Ir no mercado, a convivência familiar, então, ser um praticante sistêmico não é privilégio de psicólogo, não é privilégio de constelador, não, é só você entender, né? É uma postura, né? É uma postura. E como você falou bem o exemplo do motorista que te fecha no trânsito, né? Vamos imaginar que ele não tenha uma justificativa para essa atitude, né? Ah, estava distraído, estava levando alguém para o hospital, mas simplesmente ele não dirige bem. Ele é imprudente. Aí nós entramos num ponto assim, é um adulto, é um ser humano adulto que fez uma escolha. E quem sou eu para determinar as escolhas dos outros? Quando a gente também olha essa postura sistêmica a partir das práticas, tem a ver exatamente com o que você falou. Muitas vezes não é nem só na profissão, é na nossa postura humana. Ou seja, eu sou uma adulta no trânsito, onde eu me deparo com outros adultos, e cada um fazendo as suas escolhas, de acordo com as suas habilidades, de acordo com as suas capacidades. Ok, e se for um senhorzinho de 60 anos, que nunca fez escola de trânsito, aprendeu a dirigir no interior, com um pai, que também não era um bom motorista, e ele simplesmente tirou a carteira de habilitação e está aí, dirigindo do jeito dele.
talvez não com o grau de competência, não com o grau de prudência que eu acho que é o correto. Mas tudo bem, eu não mando nas pessoas, eu não sou pai e mãe das pessoas, e eu não posso invadir a liberdade daquela pessoa, porque ela é adulta, e provavelmente quem vai pagar pela escolha dela é ela. Claro que, né, Sheila, às vezes a gente diz assim, tá, mas essa pessoa pode provocar um acidente envolvendo alguém da minha família, ou às vezes até eu. Sim, ok, então o que você faz? Dá uma buzinadinha, né? Mas assim, você não precisa se tornar reativo. Você não precisa querer ofender aquela pessoa, agredir ela verbalmente ou fisicamente. Você faz um alerta, olha, eu sei que você é adulto, mas assim, o que você fez não é legal. Ponto. Com essa empatia que a gente estava falando, de olhar para essa pessoa e pensar assim, ela fez uma escolha, não foi uma boa escolha dentro das regras sociais de trânsito. Mas será que eu faço 100% escolhas certas? Será que eu nunca transgrido uma regra social? Será que eu sou tão perfeito assim que eu não consigo identificar no outro erros que eu também cometo? Isso também é empatia. Eu não preciso me tornar, como a gente diz assim, uma pessoa conivente com comportamentos errados. Isso também é uma diferença importante. O sistêmico não é uma pessoa tola que aceita qualquer coisa, tem uma auréola na cabeça, né? Asas atrás, assim, e simplesmente diz, oba, tá tudo bem, você é adulto, não, você pode me bater, não tem... Não, não é isso. É apenas eu conseguir, com empatia, olhar para o comportamento daquela pessoa, identificar que ela é um ser humano, que ela pode errar, não preciso me tornar reativo, e simplesmente eu dou um alerta, eu apenas dou uma punição, né, se eu tiver autoridade para isso, e eu não vou poupar a pessoa de ser responsável pelas escolhas dela, mas eu respeito as escolhas dela, mesmo que elas não sejam boas. Como diz o nosso querido professor Elkio, né, que é promotor de justiça, quando olha para um réu, não olhar para a pessoa dele, mas sim para a escolha errada que ele fez em cometer aquele crime. Isso é uma postura empática, que eu digo, é uma postura sistêmica, né? Eu estou julgando a sua escolha, eu não estou julgando você como ser humano. Não fica mais leve quando você, como diz a própria Bíblia, né? Olhe para o pecado e não para o pecador. Porque pecador todos somos. E você falou da criança, e eu queria que você contasse um pouquinho, quem não sabe o que é essa postura de criança, que muitas vezes nós adotamos. Então, muitas vezes, porque a nossa criança, ela existe, vai sempre existir com a gente, né? É uma fase da nossa vida. Eu digo assim, a nossa criança, a nossa adolescência, são fases e experiências da nossa vida que deixam registros. Não tem como, né? A gente esquecer de uma parte de quem nós somos. Só que chega um momento na nossa vida que nós fazemos um movimento de afastamento dos nossos pais, onde nós, então, assumimos a responsabilidade sobre as nossas escolhas e nos tornamos adultos para seguir o fluxo da vida. E aí é um movimento onde eu não olho mais para o passado, exigindo que fosse diferente, ou exigindo, ou tendo alguma espécie de reivindicação, né? Ah, devia ter sido assim, eu devia ter feito de outra forma. Não, eu olho para o futuro, eu olho para o aqui e agora, e tudo que eu recebi, eu dou. Passo para frente, seja para as próximas gerações, seja para o meu trabalho, seja para um projeto de vida, mas eu passo para frente. Claro que muitas vezes eu quero passar para frente algo que eu não tenho. Então, é um exercício muito intenso que eu preciso fazer para mudar isso, dar aquilo que eu não recebi. Mas muitas vezes eu entro na criança, o que acontece? Eu identifico
nas circunstâncias da minha vida adulta, uma situação que aconteceu no passado, e aí eu entro naquela criança birrenta, que a gente diz assim, que faz aquele comportamento de quem está aprendendo a lidar com os conflitos, e que exige que alguém o socorra, porque geralmente quando a criança está em conflito, quem ela busca? Os pais. Quem ela busca? Os guardiões, ou alguém que esteja responsável por ela. E ali ela deposita a sua queixa, e ali ela exige algum tipo de segurança, algum tipo de conforto. E aí, é claro, são esses adultos que vão resolver a situação da criança ou vão tentar auxiliar com que ela entenda isso. Mas quando nós somos adultos, essa é uma postura que não cabe a gente transferir para as outras pessoas, né? Como adulto, nós somos capazes já de resolver os próprios conflitos, de tomar e não transferir para as outras pessoas a responsabilidade, então, de cuidar da gente, né? E aí, quando a gente percebe, muitas vezes, na nossa profissão do advogado, especificamente, tem muitos clientes que estão vivendo situações difíceis na vida e entram na criança. E o que isso quer dizer? Elas vêm para o advogado, elas vêm para a justiça, dizendo, eu quero todos os meus direitos, eu quero que você resolva isso para mim, porque eu não gostei, a outra pessoa... Não parece uma criança vindo da escola se queixando do amiguinho que puxou o cabelo, que aprontou alguma coisa que a mãe tem que ir lá tomar providências? Então, esse cliente que chega nessa postura é um cliente que está na criança. O nosso papel é mostrar para ele, sim, nós temos recursos para facilitar com que você alcance isso. Mas é você que vai fazer o caminho, porque você é adulto. É você que tem que ir atrás do seu direito. Não é a justiça que vai te dar, né? E muitas vezes, o que esse cliente quer nem é algo que a justiça pode facilitar com que ele alcance. É algo tão subjetivo, é ser visto, ser reconhecido. E isso, você veja, é uma coisa que ele, como adulto, deveria ir buscar em relação a algo ou alguém, mas ele não consegue, porque ele está na criança. Então, ele precisa de um pai e de uma mãe para fazer por ele. Esse é um comportamento que eu digo assim, não é só as pessoas que não têm o conhecimento sistêmico, que às vezes entram na criança. Nós também, é o tempo todo, né? Tem horas que a gente fala, opa, agora quem está falando é a minha criança, porque eu estou birrenta, porque eu estou intransigente, porque eu não estou encontrando solução, né? Às vezes até uma tristeza, uma depressão é um estado de criança. É onde eu digo, eu não tenho força, eu sou incapaz, eu preciso de ajuda. Então, às vezes nós precisamos realmente acolher a nossa criança. Às vezes a gente precisa, inclusive, dar um espaço para a nossa criança chorar, brincar, se sentir fragilizada, que também é aquela questão de eu me ver vulnerável. Muitas vezes é importante essa vulnerabilidade, porque não é fácil ser adulto, não é fácil estar no adulto. E quantas vezes nós temos vontade, inclusive, de voltar para o útero da mãe, né? Para aquele colo, para aquela segurança, porque está difícil aguentar todas as demandas do adulto. Está tudo bem, mas também é importante a gente reconhecer que quando nós estamos criança, nós temos um limite em relação ao outro, né? Aí falando especificamente do trabalho, muitas vezes eu, dentro da área do direito, especificamente na área de família, o que eu venho percebendo, muitos casais buscam no outro o amor que não tiveram de seus pais. É uma criança não amada, não vista, que quer que o outro cumpra essa expectativa de dar esse amor, de dar esse reconhecimento, esse pertencimento que cabia ao pai e à mãe. Mas então, o que eu como adulto faço? Eu reconheço que a minha criança talvez tenha recebido pouco na minha concepção. E eu libero o outro dessa expectativa e consigo enxergar o outro apenas como o meu companheiro ou a minha companheira.
E é tão bonito quando você percebe que o companheiro que está nessa demanda, nessa exigência, olha para o outro e diz: eu te libero das minhas expectativas, eu te libero da necessidade de me fazer feliz, porque eu, como adulto, sou capaz de, por mim mesmo, ser feliz. Eu te libero dessa necessidade e quero que você busque a sua felicidade. Eu busco a minha. E juntos, felizes, podemos viver bem, né? Mas reconhecer que nessa relação existe uma criança nem sempre é fácil. Eu também tenho algumas ações de família e a gente vê muito. E aí, quando você tem essa percepção sistêmica, você vê literalmente uma criança, do cliente ligar para você e falar assim: doutor, olha o que ele está fazendo. Sabe, parece que está fazendo assim, ó, tá vendo? Tá vendo o que ele está fazendo? Olha só ele, o que ele fez. E colocar essa pessoa no lugar dela de adulto também, às vezes para ela é dolorido, ela não quer. Ela gosta de ficar na criança, né? E quando você, como advogado, traz essa consciência e fala assim, são as suas escolhas, é o seu 50%, eles ficam meio que chocados, né? Eu já ouvi até cliente falando para mim: você não é uma advogada normal. E falavam que eu não sou normal, eu já sabia. E a gente se vê também como criança, né? Outro dia eu estava numa situação em casa bem assim, na birra. E aí o meu marido, que estuda junto comigo, falou assim: tá, você já esperneou, você já fez o seu show de criança, agora volta pro adulto. O que você vai fazer com isso? Então é bom levar muito esses puxões de engraçado, orelha, né? E a gente começa a se policiar. Falar: eu estou em que lugar? Eu estou no lugar de adulto ou eu estou no lugar de criança? Quando eu, por exemplo, também estou numa demanda na justiça, né? Onde eu quero que a justiça olhe, que a justiça compreenda, que a justiça me atenda. Onde eu estou? Quem a justiça representa para mim? Porque a justiça, ela é apenas um órgão que faz uma análise de documentos, de provas e depoimentos e traz uma conclusão que todos nós sabemos que é uma conclusão absolutamente imparcial. Essa é a regra, né? A gente sabe que um juiz também é um ser humano e ele não tem como ser imparcial à sua própria humanidade. Mas ele não olha para especificamente quem é você. Ele faz uma análise do contexto geral. Então, quando eu quero que o juiz olhe só para mim, que ele atenda só a minha necessidade, não olhe para a necessidade do outro, quem essa justiça representa para mim? O meu pai? A minha mãe? Quem afinal eu quero? De quem afinal eu quero algo? Então, eu também muitas vezes na justiça estou no papel da criança. E isso, você tem às vezes as pessoas extremamente maduras. A gente percebe que são pessoas que são bem resolvidas, que são empresárias, que têm filhos, que lidam muito bem com a vida, né? Inclusive já perderam os pais, mas que naquele momento, por alguma razão, entram na criança. E o importante é que uma pessoa já me perguntou isso. Mas então, quando uma pessoa entra na criança, ela é imatura? Não. Existe uma maturidade, a pessoa é adulta, mas ela entra numa postura de criança, né? De fazer exigências e demandas características de uma criança. Todos nós sabemos, como você falou, seu marido disse, você já fez o seu showzinho, já fez a sua birra, agora volta para o adulto, né? Porque as características de um comportamento adulto são totalmente diferentes das características de um comportamento infantil, né? E a gente tem que passar essa fase. A gente tem que ir para frente. Outro comportamento que eu percebo às vezes é quando eu não consigo
me desligar da minha família de origem. Então, assim, ninguém faz igual ou melhor do que meu pai e minha mãe. Então, assim, a minha família, a crença da minha família, a cultura da minha família é a única boa, a única certa. Eu também não estou conseguindo entrar no mundo adulto, porque eu saí desse mundinho interno e eu agora estou no mundo externo, e no mundo externo existem múltiplas situações, e todas são relevantes, todas são importantes. Mas quando eu cobro dos outros comportamentos que são inerentes ao meu sistema familiar, eu estou adulto? Não, eu estou ainda criança que só enxerga aquele círculo, aquele sistema familiar como único. E aí é o momento de eu me afastar e eu começar a olhar para o todo, como diz Hellinger, olhe para a floresta, não apenas para aquela árvore que você acha bonita. Tem muito mais ali nessa floresta que você pode explorar como adulto. Então, essa postura adulta é uma postura que eu acho que a gente busca todos os dias exercitar, sem excluir a nossa criança, que também é muito importante. Então, as práticas sistêmicas não são baseadas única e exclusivamente nas constelações, no conhecimento das constelações. Porque isso que nós estamos falando, a gente aprende com um livro de autoajuda. A gente aprende fazendo cursos variados. Então, eu percebo que as práticas sistêmicas, elas vêm, né, de vários conhecimentos. A gente saiu um pouquinho daquela caixinha para quem é advogado, de achar que a Constituição Federal, os códigos, as leis que regem as relações humanas são as únicas capazes, digamos, de controlar, impor e determinar como que as pessoas devem se comportar. E aí, Bianca, tem um negócio muito legal que a gente estava conversando outro dia, que na questão do advogado, é que o advogado também tem a consciência que as suas ações reverberam no sistema do outro e no seu próprio sistema. Então, às vezes, é preciso chamar o seu cliente na responsabilidade dele, para que ele tome a consciência, tome o que é dele, e não apenas você, advogado, como o pai que passa a mão na cabeça e fala, não, filho, você tem direito a tudo, você está certo em tudo, e eu vou agredir o outro. Eu tive um cliente que a mulher me ligou e falou assim, porque a pensão não caiu e eu estou desempregada. Eu falei, ok. E o que você está fazendo para isso? Como assim? Porque ele tem que pagar 50%. E o seu 50%? Mas eu estou desempregada. Se ele ficar desempregado, ele tem que pagar os 50% dele. Então, você, como desempregada, também tem que pagar os seus 50%. Então, chamar o cliente para a consciência também é um papel do advogado, para que ele também não sofra. Muitas vezes, né, quando o advogado não consegue fazer isso, quando o advogado passa a mão na cabeça do cliente, quando o advogado está ali para agradar o cliente, nós também estamos diante de um advogado com uma necessidade, com uma emoção. Às vezes é aquele advogado que tem medo de perder o cliente e não conseguir alcançar o objetivo que é atender às suas necessidades de sobrevivência. Então ele concorda, ele acaba concordando com situações de clientes assim, que demandam uma postura paterna e materna do próprio advogado. E tudo bem, é uma escolha. Mas a gente sabe, né, Sheila, que ele vai pagar um preço por isso. E a gente sabe não porque a gente está aqui para dar um conselho, a gente sabe que a gente já passou por isso. A gente já entrou nessa postura, principalmente no início de carreira. Você quer agradar os clientes, você quer fidelizar os teus clientes, então você acaba
assumindo essa tarefa de dizer para o seu cliente o tempo todo, sim, você está certo, sim, eu concordo, sim, pode deixar comigo, eu estou aqui para garantir que você vai conseguir todos os seus objetivos. Não, tenho certeza que você vai conseguir isso. Então, qual é a função disso? Também uma função nossa. E a gente acaba criando esse tipo de cliente, principalmente eu falo por mim. No início da carreira, eu criei clientes que estavam realmente na postura de criança, né? E eu era coordenadora desse jardim de infância, onde eu estava disponível para atender todas as demandas dessas crianças, né? Mas não porque eles estavam na criança, mas justamente porque eu trouxe essas crianças e disse, a mamãe cuida, a mamãe vai dar um jeito. E eu paguei um preço muito alto, porque você imagina como é para um advogado lidar com um bando de crianças. Ir para uma audiência com crianças, que quando o juiz fala alguma coisa, ou o advogado fala alguma coisa que ataca esse teu cliente, o cliente olha para você e fala, você não vai fazer nada, você não vai me defender, você vai deixar quieto, você não vai abrir, entendeu? Quantos advogados já passaram por isso? Eu já passei, né? E às vezes até termina a audiência, a gente sai da audiência, o cliente fala para você assim, olha, não gostei. Viu tudo aqueles absurdos que o outro advogado falou e você não fez nada? Tipo, você não me defendeu, mãe? É uma coisa, mas por quê? Porque também é uma necessidade do próprio profissional, que tem medo de que se ele não passar a mão na cabeça desse cliente, se ele não fizer isso, o cliente vai embora. E aí, o que acontece comigo? A gente muitas vezes também pode imaginar que eu tenho essa necessidade de agradar para me sentir amada, para me sentir competente, porque no fundo, eu não acredito na minha própria capacidade. Então, esse processo das práticas sistêmicas também é um processo de autoconhecimento, autoafirmação, autovalorização, porque eu realmente me coloco como adulta e tenho mais consciência das minhas escolhas e também mais consciência das minhas próprias emoções. E se esse cliente for embora, o que acontece comigo? Quando eu tenho consciência do que acontece comigo, eu lido com isso e deixo esse cliente livre para ir embora. Ou ficar comigo, mas assumindo, como você falou, responsabilidade sobre aquilo que lhe cabe. E eu fico apenas na minha função de fazer aquilo que me cabe. E é tão bom deixar de ser coordenadora de creche. E é tão bom quando o próprio cliente, a própria pessoa, ela entra, né, ela sai da criança, entra no adulto e se conscientiza das suas responsabilidades, das suas ações. Um caso que eu comentei com você também, do rapaz que estava com uma dívida prescrita, o processo estava cheio de vícios, e eu falei para ele, olha, o seu processo ele está cheio de vícios, possivelmente ele vai ser anulado, a sua dívida está prescrita, e eu quero saber de você, você quer pagar? Aí ele falou, o que você acha? Eu falei, não sei, eu estou aqui como sua advogada. Mas eu vou te perguntar, você acha certo você ter morado tanto tempo num imóvel que você não pagou? Não, eu não acho certo. Então faça a sua proposta para pagar, para quitar essa dívida. Por quê? Porque se você, como advogado, se ele falasse, não, eu quero que você vá pela prescrição, ok, é a escolha dele, e possivelmente, talvez também reverberasse alguma coisa em mim. Mas eu fico pensando, se eu só o defendo, eu estou atingindo o sistema daquela empresa, das famílias que dependem daquela empresa, e quais são as consequências desse não pagar do meu cliente que ocorrem? Porque não é só no sistema dele, no sistema da empresa, das pessoas que fazem parte da empresa, dos familiares das pessoas que fazem parte da empresa e do meu próprio sistema. Então, esse é o cuidado que a gente fala que os advogados têm que ter. E essa é uma postura que muitas pessoas não compreendem, né, Sheila? As pessoas acham que isso é uma postura
de um advogado incompetente, de um advogado que não olha para o cliente, que não se aproveita, digamos assim, do que a própria lei oferece, né? Então, assim, mas veja como é bonito quando você consegue encontrar um equilíbrio, ou seja, eu estou te devendo X, mas eu não vou te pagar X, eu vou te pagar Y. Talvez eu vou te pagar o que eu te devo sem juros, sem correção. Por quê? Sim, eu tomo responsabilidade pela falta de pagamento. Você toma a responsabilidade pelo tempo que você também não fez nada. Porque aquela outra parte também permitiu que, de alguma forma, ocorresse a prescrição. Ela também se omitiu de talvez uma responsabilidade, né? Então, a gente procura encontrar um equilíbrio. Eu vou te fazer uma proposta, o que você falou para o seu cliente. Você não disse para o seu cliente, olha, você vai pagar, você deve tudo. Não, qual é a sua proposta? E quando o cliente diz, não, eu não acho certo, você chega aonde? Você chega exatamente na necessidade do teu cliente, não no objetivo processual. Porque, com certeza, dentro dele, a necessidade era se sentir em paz com isso. E eu acredito que se você obtivesse uma sentença de improcedência da ação por deferimento da preliminar de prescrição, o seu cliente não ia ficar em paz. Porque você fez a pergunta para ele. Você sem... Não, eu acho que eu devo pagar, eu acho que eu tenho que pagar. Essa é a necessidade dele. E quantos advogados não olham para a necessidade do cliente? Simplesmente olham para o conflito, traz o conflito e falam, deixa comigo, eu resolvo. E comunica o cliente, olha, esquece, esse processo está encerrado, eu consegui a prescrição. E esse cliente vai embora. E lá na casa dele, ele continua se sentindo em conflito. Porque ele é 50% responsável pelo conflito. O conflito também é dele. Você não resolveu o conflito. Você colocou fim a um processo por uma norma jurídica, mas não colocou fim ao conflito. Teu cliente não está em paz e nem a outra parte que não recebeu. A injustiça continua dentro dos dois sistemas familiares. E quem será que vai ter que resolver isso? As próximas gerações, os filhos, o próprio cliente, né? E eu tenho um caso bem específico na minha família, porque eu tenho um tio meu que cometeu suicídio por conta de um processo que envolvia a perda da casa dele por atitudes de um inadimplente. Ele ficou tão desesperado que ele tirou a própria vida. E aí imagina como isso pesa na pessoa que não pagou a conta, e como isso pesa no advogado que talvez utilizou estratégias para que o cliente dele não precisasse pagar a conta. Então, esse olhar que se faz para o todo, né? E para o todo não só em relação à outra parte, para o todo do teu próprio cliente, para o sistema familiar dele, para a alma dele, para a dignidade dele. Ou seja, quando você deu essa possibilidade do teu cliente pagar a conta, mesmo havendo uma arma jurídica que o liberasse, você deixou ele digno, né? Você manteve a dignidade dele. Eu me pergunto, em que momento que a nossa ciência deixou de ser humanas para ser exatas, né? Em que momento a gente deixou de olhar para um humano e aquilo se tornou um número? Aquela pessoa se tornou um número. Também um processo, eu acho, das próprias necessidades, né? Talvez até um pouco da postura das universidades, que também, aqui nós não estamos para julgar, faz parte, eu acho que a gente honra tudo isso, mas eu como aluna, como estudante, hoje mais adulta, né, porque a gente começa a faculdade muito nova, se a gente termina o ensino médio numa idade, digamos, de uma ocorrência natural, né? Então, hoje, mais adulta, eu vejo assim, que o que eu aprendi na faculdade foi exatamente isso que você falou. Muito de exatas, apesar de ser ciências humanas, o direito, mas muito de exatas, muito cartesiana e pouco humana. Vendo
os clientes como números, os processos como resultados financeiros e as outras partes como inimigos, que estão ali para me impedir de alcançar o objetivo. Então, eu saí da faculdade desconfiando de todos os meus colegas advogados, os vendo como na linha de confronto, vocês estão sempre contra mim, né, querendo me roubar os clientes, querendo mostrar que são melhores do que eu, e os meus clientes como números, como resultado, para atender a minha necessidade financeira. E veja, eu saí da faculdade assim. Então, também é um olhar que a gente faz para as universidades, para as escolas. O que essas crianças, o que esses jovens estão aprendendo nas universidades? Conhecimento? E a humanidade está sendo vista? As necessidades humanas, as emoções humanas. Então, práticas sistêmicas, olha aí, Sheila, também eu acho que deveria ser uma disciplina da faculdade, da escola, né? Você ter esse pensamento sistêmico, essa prática sistêmica de compreender as dinâmicas, as referências de cada família, respeitando cada ser humano como e também podendo lidar com essas diferenças dentro da sala de aula. Se fala muito de diferenças de classe, diferença de religião, diferença de cor, né? Mas e as diferenças de humanidade? As pessoas são diferentes, elas vêm de sistemas diferentes, de educações diferentes, né? E essas diferenças, elas não são tão evidentes, elas não estão no físico, mas elas são diferenças que muitas vezes são realmente as razões dos maiores conflitos. E aí eu te pergunto, para a gente finalizar o nosso bate-papo, prática sistêmica e constelação é a mesma coisa? Qual que é a diferença? Então, eu digo assim, que eu já comecei as minhas práticas sistêmicas quando eu realmente olhei para o ser humano de uma forma diferente. E isso começou dentro de um estudo, para você ter uma ideia, religioso. Teve um momento da minha vida que eu realmente comecei a participar de retiros de igreja, estudar muito a Bíblia. Então, ali também eu comecei a ter um olhar diferente para o ser humano, né? Que é o que a gente diz assim, essa empatia. E, em especial, essa fraternidade. Porque, querendo ou não, dentro da igreja eu desenvolvi a minha fraternidade. Depois, a minha própria experiência de vida, fazendo terapia, fazendo regressão, depois o curso de psicoterapia holística. Isso tudo foi abrindo a minha mente, foi expandindo a minha consciência para quem eu sou e quem é o outro. E as constelações vieram como realmente um laço, né? Para pegar toda essa caixinha de presentes que a vida me deu e botar esse laço tão bonito que são as constelações, que vieram de Bert Hellinger a partir também da sua caixa de presentes, né? Que ele recebeu durante a vida de tantos outros profissionais que puderam oferecer para ele tanta sabedoria, tanto conhecimento, e ele compilou tudo isso tão magicamente dentro das 3 leis, né, do amor, e é importante, faz parte. Então eu digo assim, as constelações, elas trazem toda essa estrutura das leis, esse conhecimento do Bert Hellinger, e fazem parte. Mas o todo é maior do que a soma das partes. Então, para mim, as constelações é uma parte das práticas sistêmicas, mas ela é muito mais do que isso. E ela é muito maior do que isso, porque ela também tem a ver com a nossa própria essência. Eu vejo que tem muitos profissionais que não sabem nem sequer o que são constelações familiares, que se você fala são capazes de confundir com estrelas, e praticam de uma forma sistêmica a sua vida, né? Tem práticas sistêmicas na vida por uma sabedoria natural. Eu conheço pessoas, principalmente mais velhas, que eu olho e falo, nossa, essa pessoa é tão sistêmica, ela não faz nem ideia do que são constelações. Eu acho que é uma mistura de teoria, conhecimento, com experiência de vida e com a nossa própria essência.
esse conjunto, para mim, definem as práticas sistêmicas. Que não é religião, que não é astrologia, que não é espiritismo. Que não é bruxaria, apesar de às vezes parecer, porque é tão maravilhoso, né? Mas eu gosto de falar, Sheila, outra coisa. Quando você fala de humanidade, né? Como é bonito. Porque a gente não sabe de onde a gente vem, né? Mas eu digo assim, acreditar que existe algo maior e que esse maior é apenas um espelho de nós mesmos. Então ali podemos dizer Deus, né, criador de tudo que é, não importa, mas é um espelho de nós mesmos. A gente imagina que nós somos, a partir desse espelho, onipotentes, oniscientes, né? Então, assim, nós sim somos capazes de enxergar o todo. Por isso que às vezes parece bruxaria, porque a gente consegue ver coisas que a pessoa que às vezes está com um olhar um pouco mais fechado não vê, se espanta com esse olhar. Mas isso não tem nada de estranho, isso não tem nada de religião ou de bruxaria. Isso é apenas um olhar expandido, que é o que eu falei. Enquanto você está olhando para a árvore, eu estou olhando para a floresta. E se lá na floresta eu vi um esquilo pulando, não é porque eu fiz magia, não, é porque eu vi o que você não está vendo, porque você apenas está olhando para essa direção. Então não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com espiritismo, muito pelo contrário, tem muito a ver com humanidade. E diante da fala da Bianca, eu recomendo que quem puder, assistam vídeos. Tem muita coisa boa na internet. Tem o livro da Bianca, que eu falei, que ele é muito legal. Ele é muito fácil de ler. Você olha assim, foi uma advogada que escreveu, é chato, tem lei. Não, é um livro que é muito esclarecedor. Eu falo também que é a pílula do Matrix. É uma ida sem volta. Você não consegue mais não ser sistêmico. Você assiste desenho é sistêmico, filme é sistêmico, o vizinho é sistêmico, tudo vira sistêmico. E naquela fala que você falou, o Dr. Leonardo Romero, que também é nosso colega, ele fala assim, não é porque você é sistêmico que você é tonto, que é o que você falou, não é que é paz e amor e agora tá tudo certo, não. Mas a gente olha de uma forma que não dói, que é mais leve, que é mais confortável e que faz bem. E a gente, quando começa a ver a vida dessa forma, eu acho que tudo flui muito melhor. E eu só tenho a agradecer ao direito sistêmico, porque me proporcionou conhecer pessoas maravilhosas como a Bianca, como o Leonardo, como a Fabiana, como o Yuli, que vai estar falando com a gente também. E são pessoas que normais, como todo mundo, mas que têm esse olhar diferente. E você se sente muito acolhido. E isso é bacana. Você também saber acolher as pessoas. E você sabe fazer isso muito bem. Obrigada. Porque, na verdade, assim, existe uma ressonância, né? Querendo ou não, a gente acolhe quem nos acolhe. Isso também, as pessoas às vezes acham que, como nós somos sistêmicos, nós acolhemos todo mundo. Sim, acolher é diferente de conviver, né? Tem momentos que a gente se afasta das pessoas. Isso também é uma das posturas, uma das práticas sistêmicas. Então, esse acolhimento tem muito a ver porque a gente se identifica, porque a gente consegue respeitar que você não é perfeita, eu também não sou, e que eu posso errar, e tá tudo bem, esse erro não tem nada a ver com você, tem a ver comigo. E isso é muito bom, eu acho que é isso que deixa a gente leve, a gente saber assim, eu posso ser humana, eu não preciso ser santa e também não sou pecadora. É como se eu pudesse olhar para o meu diabinho, para o meu anjo e falar, galera, você tá aqui, tá tudo bem, vamos juntos fazer algo. Nem muito bom e nem muito ruim, apenas humano. Eu não preciso querer me tornar santa,
mas eu também não preciso me tornar uma justiceira. E aí a balança aí atrás do direito, né? Que mostra justamente esse equilíbrio. Então, é bom a gente olhar para a deusa da justiça também, como uma pessoa que coloca a balança em primeiro plano e a espada em segundo. Mas a espada está aí, o mal existe, as injustiças existem, os conflitos existem, vão sempre existir, mas que eu possa ver o equilíbrio, que é o que está no plano de frente, né? Acho que as práticas sistêmicas no direito especificamente são isso. Sheila, muito obrigado pela oportunidade. Parabénsíssimo pela sua iniciativa. A gente percebe que existe sim uma intenção, e essa sua intenção, ela é sua, o movimento é seu, e esperamos que muitas pessoas possam se beneficiar desse teu movimento. Quem sabe você esteja fazendo por alguém, e através dessa pessoa, a quem agora você honra com esse movimento, muitas outras pessoas vão se beneficiar. Ai, que raiva de você. Não era para falar isso. Olha, veio a raiva do sistêmico. A raiva sistêmica. Bom, gente, quem quiser saber mais, quiser o contato da Bianca, eu vou deixar o site dela aqui embaixo. Ela é super aberta, lá tem muito conteúdo, tem muito material, e é uma pessoa maravilhosa. A honra é toda minha, o prazer é todo meu, e a gratidão é toda minha de ter você aqui. Muita gratidão. E eu reverencio você e todo o seu sistema, e agradecer aos seus pais que trouxeram você para essa vida, e você se tornar essa pessoa maravilhosa. Muita gratidão. Obrigada, Sheila. Bons frutos a partir disso. Boas novas entrevistas. E estamos aí. Para quem assistiu, para quem viu, saiba que o que a gente vê não é mais possível desver. Então, siga essa energia que com certeza só vai fazer bem. Beijo. Beijos. Beijo.